E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje o assunto vai ser distribuição eletrônica nos íons. Vamos lá. Primeiramente, vamos recordar o que são íons. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Eles podem ser classificados em cátions e ânions. Os cátions são íons de carga positivo devido à perda de elétrons. Nós não podemos esquecer que elétrons são partículas de carga negativa. Então, se um elemento perde elétrons, a tendência é que ele adquira uma carga positiva. No exemplo, nós temos o átomo de alumínio, que no seu estado neutro possui 3 elétrons. Ao se tornar alumínio mais 3, ele perde 3 elétrons, passando a ter assim uma configuração com apenas 10 elétrons. Já os ânions são íons de carga negativa devido ao ganho de elétrons. No exemplo, nós temos o átomo de oxigênio, que no seu estado natural possui 8 elétrons. Ao se transformar em um ânion, o oxigênio recebe 2 elétrons, passando a ter assim 10 elétrons no total. Vamos agora falar propriamente da distribuição eletrônica nos cátions. Nos cátions, nós iremos fazer a distribuição eletrônica normalmente do elemento e somente depois nós iremos fazer a retirada dos elétrons da sua última camada, ou seja, da sua camada de valência. Como isso funciona? Por exemplo, nós temos o átomo de ferro, que possui 26 elétrons no seu estado neutro. Se esse mesmo átomo perdesse 2 elétrons, como iria ficar a sua configuração eletrônica? Primeiramente, faríamos a distribuição eletrônica normal do ferro, que termina em 3d6, e somente depois nós iríamos fazer a retirada dos 2 elétrons, que seriam da última camada, que no caso é a 4s2. Sendo assim, a distribuição eletrônica para o átomo de ferro que perdeu 2 elétrons ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Reparem que eu retirei o subnível 4s2 da distribuição eletrônica, porque é daí que nós iremos retirar os 2 elétrons. Vamos ver mais alguns exemplos de distribuição eletrônica nos cátions. Neste exemplo, nós temos o manganês, cujo número atômico é 25, porém, ele tem carga mais 2, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Faremos primeiro a distribuição eletrônica dele normalmente. Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Em seguida, nós vamos fazer a retirada dos elétrons da sua camada de valência. Se ele tem carga mais 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Esses 2 elétrons serão tirados da sua última camada, que no caso é a camada 4. Então eu tiro o subnível 4s2. A sua distribuição passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. E um último exemplo, o átomo de cádmio, número atômico 48. Carga mais 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Primeiramente, vamos fazer a distribuição eletrônica normal para o átomo de cádmio. Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Como ele tem carga mais 2, iremos fazer a retirada dos seus 2 elétrons. Lembrando sempre que devemos retirá-los da camada de valência, ou seja, a camada mais externa, que nesse caso foi a camada 5. Então, eu retiro os 2 elétrons do subnível 5s2. A configuração passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4d10. Passamos agora à distribuição eletrônica nos ânions. Para os ânions, funciona de uma forma bem mais simples. Você simplesmente irá fazer a distribuição eletrônica normalmente já com os elétrons que o elemento recebeu. No caso, o oxigênio, no seu estado natural, tem 8 elétrons. Sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4. Ao se transformar em um ânion, o oxigênio recebe 2 elétrons, passando a ter um total de 10.
Então, sua distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, 2p6. Bem simples. Vamos ver mais alguns exemplos. No caso do bromo, que tem número atômico 35, ao formar um ânion de carga -1, ele passa a ter 36 elétrons. Então, farei a distribuição normalmente até 36, tendo a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Um último exemplo, o átomo de enxofre. Enxofre que possui número atômico 16, carga -2. Então, no total, ele passa a ter 18 elétrons, fazendo a sua distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bom, minha gente, chegou ao fim mais uma de nossas aulas. Espero que não tenham restado dúvidas. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.